Não, olha só, desce aqui. Em nome da grandeza do Clube de Regatas Vasco da Gama, Vinícius está liberado de usar a peruca. Então eu vou usar. Ó, posso ser sincero? Tu foi bem nessa. É verdade. Essa não. Sabe é verdade. por quê? Hoje foi uma discussão lá na minha academia isso, um vascaíno me zoando. Ah, empatou. Eu falei, gente, olha só, você tá apequenando o clube que você torce. Concordo. Porque a partir do momento que você está comemorando o empate com o seu maior rival, você está se apequenando. Não tem E essa. aí cada um tem sua opinião. Mas o meu empate com gols de derrota não demérito ao Vasco. Exato. Eu acho que é questão de tabela. Inclusive, a Fernanda Maia ficou melhor com essa peruca do que eu. Então, Parabéns, Fernanda Maia. eu vou botar a peruca, sabe por quê? Que vocês estão brigando aí e eu tive o quê? Vitória com gosto de vitória. É verdade. Com um a menos. Costuma ser normal, né? Aí eu gosto de jogar Tá com em 10. crise? Manda Cartão vermelho, sabe o que eu fiz? Comemorei. Manda certezas, fazer de novo o vídeo. Tá em crise, chama o Galo. E com a mais. Porque... Quando tomou o cartão vermelho, eu fiz assim. Será que se você ficar loiro, o Galo ganha do Botafogo? Não, acho que não. Baralho! Baralho! Olha só, ele tinha dado empate, mas Lucas Pedrosa não aceitou, você está corretíssimo. Então eu vou chamar... Parabéns, Fernanda. De verdade. O Isso é a empate com a postura de um peruca. torcedor e um jornalista sério. Que reconhece a grandeza desse clássico, não é do Vasco não. É do clássico. É isso. Eu saio do Maracanã, meu Deus, vou ter que usar Exatamente. peruca. Aí Não. o cara lá grita, o Vascaíno, peruca amanhã. Eu falei, Não, peruca tá amanhã. liberado, tá liberado. Olha aqui, ó. Ai, fiquei bem loura. Fiquei bem, eu gosto de ser morena. Eu gosto de ser morena, Alex. Olha aqui, ó. O clássico entre Flamengo e Vasco terminou empatado. Justo. Justo? Resultado Ih, justo. o Venê disse que não. A Lucilene tava lá, acompanhou essa partida. A gente vai ver como foi esse jogo e na volta. Ai, gente, eu só quero falar do fogão hoje. Rodou! Tarde de calor e de clássico da maior rivalidade carioca. Provocação de um lado e do outro também. E em campo, o Flamengo começou melhor. Logo aos 10 minutos, Cebolinha bate colocado e lança essa bola no travessão. E logo depois, Emerson Royal cruza para Bruno Henrique e Léo Jardim consegue salvar. Mas ele não consegue segurar esse chute de Carrascal. 1-0 Flamengo. Está muy contento, ¿no?, por la confianza que el grupo me ha dado, por la confianza que Felipe siempre ha tenido. Ha venido pues entrenando súper bien, ha venido entendiendo un poco lo que es Flamengo y la verdad pues el día de hoy me ha sentido pues respaldado por los compañeros y la verdad que bueno, que anhelaba un gol y bueno, hoy se consiguió, muy contento. Só que o Vasco consegue equilibrar a partida. E nessa cobrança de escanteio de Coutinho, Verratti cabeceia e Rossi opera um milagre. E em outra oportunidade, Ryan sobe mais que todo mundo e Rossi se enrola e toma empate. O goleiro rubro-negro dá esse susto nos flamenguistas e quase dá uma bobeira. Segundo tempo, o time da Gávea é o mesmo. No Vasco, muda e sai Nuno Moreira e entra Andrés Gomes. E a segunda etapa se constrói com o Flamengo com mais posse de bola, porém era o gigante da colina quem era mais efetivo nas finalizações. A equipe de Fernando Diniz somou 9 chutes contra 8 do Flamengo. Hoje é um jogo emblemático porque é um clássico e o maior rival. E é um time multimilionário, que tem vários jogadores de seleção. Você tira um de seleção e bota outro. E o time conseguiu competir, em determinados momentos se impor. Quando o Flamengo se impôs, a gente conseguiu se defender bem. E isso só reforça que o time é capaz de fazer grandes jogos e disputar contra qualquer time. Foi assim contra o Flamengo, foi assim contra o Botafogo também. Verratti cabeceia essa bola nas mãos de Rossi. Pelo Flamengo, Léo Jardim falha e Saul coloca essa bola no travessão. Felipe Luiz já tinha colocado em campo seus principais jogadores. Pedro não estava inspirado e perde essa chance. Pelo Vasco, Matheus França leva perigo. E Pedro consegue fazer o inacreditável e perder essa ótima oportunidade cara a cara que poderia ser o gol da vitória do Flamengo.
O Vasco conseguiu impedir o rival de disparar na liderança, mas está há 12 jogos sem vencer o rubro-negro no Brasileirão. A gente sabe que a proposta do Diniz é essa, vir pressionar e quando tem a bola também tenta jogar bastante. A gente tentou pressionar eles alto. Eles acabaram colocando uma marcação individual, 1 contra 1. E isso acabou dificultando numa parte do jogo. Mas acredito que no contexto geral a gente dominou o jogo, a gente impôs o jogo, a gente tentou, criamos ocasiões sim. Mas foi um placar que a gente não queria, a gente queria a vitória. Mas agora é seguir firme aí, porque a gente tem um jogo muito importante aí da Libertadores e a gente vai lá para sair com a vitória. Um empate que não resolve a vida de nenhum dos dois times, mas que para o Flamengo teve um peso ainda maior, que vê a briga pela liderança ficar ainda mais acirrada. Olha que no off o negócio já estava quente, no on então. Eu vou fazer uma perguntinha para cada um e a gente vai começar a análise. Empate justo, Pedrosa? Sim. Empate justo, Venê? Baralho! Ai, gente! Vamos Foi comer. minha reação ontem após o apito final. Olha Isso só. responde muita coisa. Responde. Vamos lá. Venê Casagrande e Lucas Pedrosa. Acho que o grande assunto pro Flamengo é: será que tinha que poupar tanta gente? Mas e também, se não poupa, chegar lá na Libertadores, o negócio é complicado. A gente vai falar desse calendário que é esquisito, mas o torcedor tá bravo. Tá bravo, Pedrosa, porque se debruçou. Eu sei que eu passei por isso quando eu fui eliminada por você. Se debruçou no meu time é melhor. Não, melhor eu não. vou ganhar. Muito melhor. Muito melhor. Muito melhor. E aí se debruça nisso, mas o jogo em si não... É jogado. E o lambari, sabe É o que que pescado, Obrigado. Pedrosa. Obrigado. O jogo em si teve um equilíbrio, o empate era o justo. Fala o lado do Vasco que eu vou convencer do lado do Flamengo, Tá, Pedrosa. vamos lá. Primeiro a gente tem que ligar o sinal de alerta para muita gente que trata um Vasco e Flamengo como se fosse um jogo fácil de 3 pontos para o Flamengo. Perfeito. Isso é um completo desconhecimento do que é a história desse clássico. O Vasco da Gama, nos últimos 3 jogos, e isso não é uma comemoração, só estou falando aqui sobre o equilíbrio, os últimos 3 jogos entre Vasco e Flamengo no Campeonato Brasileiro foram 3 empates. 1-1 no segundo turno do ano passado, 0-0 no começo desse ano e agora 1-1. Todo mundo tratava esse jogo como se o Flamengo fosse massacrar. Eu tive vascaíno me mandando mensagem: quinta-feira, quando o Flamengo faz 2 gols em 10 minutos, eu estou com medo do que vai acontecer no domingo. Falei assim, com medo por quê? Com medo por quê? O que eu falei aqui no programa? Esse Flamengo, pra mim, olhando elenco, é o melhor dos últimos 5 anos. Desde 2019 eu não vi um elenco melhor do que esse. Talvez seja o melhor elenco da América do Sul e com certeza que tem o maior investimento. Só que o Vasco também é o melhor Vasco dos últimos 5 anos, o que traz um pouco de equilíbrio para esse clássico. Quando você olha a dupla de zaga, o jogo que o Carlos Costa fez ontem, é absurdo o jogo que ele fez. Carlos Cuesta, Robert Renan, que o Vasco perdeu no meio da partida, mas é um cara que sabe jogar esse jogo grande, é qualificado. O jogo que o Barros fez ontem, impressionante. E o Ryan nem se fala. Pra mim, ele foi o melhor em campo. Então, quando você olha a partida, primeiro tempo, o Vasco finalizou mais que o Flamengo. Foram 5 finalizações contra 4 do Flamengo. Sendo que 4 das 3 finalizações do Flamengo foi no mesmo lance, o gol do Flamengo. Foi uma bola do Everton Cebolinha na trave, depois o Bruno Henrique faz a finalização e o Léo Jardim dá o rebote e aí o Carrascal faz o primeiro gol. Aos 10 minutos. Até ali, o Flamengo controlava a partida, mas nada de amasso, nem perto disso. E depois do gol que o Vasco tomou, o Vasco melhorou no jogo. O Vasco teve uma chance com o Pumita claríssima, que o Rossi consegue fazer a defesa, e depois o próprio Ryan, no escanteio cobrado pelo Coutinho, empata o jogo. Primeiro tempo, pra mim, de equilíbrio. E se fosse pra colocar alguém ligeiramente melhor, teria sido o Vasco. Para vocês terem uma noção, no jogo inteiro, o Vasco teve 7 escanteios, o Flamengo 3, o que mostra que o Vasco teve volume. Só que no segundo tempo, aí entra toda a discrepância que a gente está falando aqui. Por quê? Primeiro ponto, o Flamengo para mim foi com time misto, não foi com time reserva. Só que entra aos 57, depois aos 61. Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino e Vinha. 4 jogadores que a gente pode colocar com nível de seleção. Enquanto o Fernando Diniz tem menos opção no banco, já tinha perdido o Robert Renan e o Nuno por lesão. No primeiro tempo precisou fazer essas 2 substituições. E aí ele coloca 10 minutos depois o David e o Matheus França. Durante esses 10 minutos que o Arrascaeta, o Pedro e o Samuel Lino estavam em campo, o Flamengo amassa o Vasco um pouquinho ali, fica muito mais com a bola e cria oportunidades. Quando o David e o Matheus França entram no jogo, o Vasco consegue ter uma válvula de escape um pouco melhor. Tanto é que tem uma defesa do Rossi no chute do Matheus França de canhota que ele pega. Mas o Flamengo bem o Matheus França. Exato, entrou bem. O Flamengo teve uma chance claríssima com o Saul na trave e outra chance claríssima com o Pedro. Em chances claras no segundo tempo, o Flamengo foi melhor que o Vasco. Em controle de jogo,
Flamengo foi melhor que o Vasco. Só que se você for colocar o enredo todo da partida, é um jogo equilibrado, como há muita gente não via. Só que como há muita gente não via, não levando em consideração as últimas partidas, e sim o histórico. Por quê? Repito, 1-1 no segundo turno do ano passado. Esse ano foi 2-1 no Campeonato Carioca, com polêmica do Bruno Henrique, que tinha que ter sido expulso, e o Flamengo ganha o Vasco. E o 0-0 no primeiro turno, em que o Flamengo é melhor, o Léo Jardim faz uma grande partida. Então o que eu quero dizer, cara, fica aqui um sinal de alerta. Acho que as pessoas têm que se apegar um pouco ao que é o tamanho desse jogo. Pergunta pro Felipe Luiz se ele acha tropeço empatar com o Vasco. O que ele falou ontem na coletiva? Falou que não acha tropeço, que o Vasco melhorou. O Vasco-Flamengo é Vasco-Flamengo. Felipe Melo estava assistindo ontem, jogador que passou por Flamengo e tudo mais. Gente, é normal, porque clássico é normal. Agora, em relação a resultado, para quem ficou pior? Pro Flamengo. Porque viu os jogadores, os times que estão disputando com ele o título, chegarem mais perto. Pro Vasco é ruim? É péssimo. O Vasco é o 16º colocado. Só que é um empate que tem que ser valorizado pelo Vasco também estar jogando na casa do adversário. O Maracanã hoje é a casa do Flamengo. É onde o Flamengo joga ali toda vez. Ontem a gente viu um 90-20, um 80-20, um 90-10 praticamente dentro do Maracanã. Então, pro Vasco, o empate tem que ser valorizado. Comemorado, não. Nada de comemoração. E para quem é mais jovem, vê o Flamengo ser essa máquina aí na última década, e talvez uma última década que tenha os piores números em relação ao Vasco vencer o Flamengo. Eu não, quando foi a última vez que o Vasco venceu 2023, o Flamengo? o gol do Pumita por 1-0, mas no verdade. Brasileirão tem 10 anos que o Vasco 10 anos, é tempo a beça. Mas mesmo assim, você nunca vê um jogo que é uma várzea, vamos dizer assim. É raro. Aquela goleada 6-1. que foi quando assumiu aquele treinador Boina. português, o Boina, né? Sim. Aquela goleada, aquilo é histórico, aquilo não Exato. acontece toda hora. Então, para os mais jovens, tem que entender a força de um clássico regional. Não vai achar que só porque você investiu mais, você tem um time melhor, que vai ser fácil ou que você vai ganhar com certeza. Isso aí a gente fala para os mais jovenzinhos. Quem é mais cascudo, que é mais da antiga, já entende que vai ser sempre Será que chumbo entende? grosso. Eu vejo tanta gente não entendendo. Às vezes se decepciona um pouco, né, Pedrosa? Porque esperava, né, vencer pelo menos. E aí fica aquela amargura assim, caramba, meu Deus, eu tinha como vencer. Mas aí que entra o quê? A magia do futebol. E o clássico regional zera um monte de coisa, Sim. inclusive até valores de investimento, muitas vezes. Então, Vene Casagrande, Até porque foi o que a gente falou na semana passada. O Campeonato Brasileiro é o único campeonato no mundo que te permite o Lanterna tirar ponto do líder. E isso acontece. Por exemplo, ontem o Corinthians perdeu para o Sport. A torcida do Corinthians está revoltada, mas o Campeonato Brasileiro é isso. Sobretudo diante de um clássico que é um clássico pesado, Flamengo e Vasco. O Desculpa eu ter te Santos vem, cortado, o Santos, é porque me tá recordei certo. agora na O Santos sexta-feira. venceu o São Paulo agora. Exatamente, Ontem, perfeito. o São Paulo brigando ali pra estar por Tá na cima, Libertadores. tá O na Palmeiras perdeu Libertadores. pontos pro Corinthians. É isso. E a torcida do O Palmeiras Palmeiras Isso foi é massa. vice esse ano e eliminado pro, É isso. pro Corinthians. E isso é a máxima do futebol, ainda mais o clássico regional, ali do teu estado. Vene Casagrande, você achou o empate justo? Aí vamos entrar já no debate direto em relação a economizar os jogadores, né? Poupou um jogador ali, um jogador aqui. E aí o Pedrosa vai entrar no papo também, que ele vai discordar que não era um time reserva. Não, é porque as pessoas querem Não. vender isso como time reserva. Eu não considero time reserva. Não é. Eu vou dar time minha reserva. Eu vou dar minha opinião sobre isso. Antes, em relação a empate ser justo ou não, agora falando extremamente sério. Não acho o empate diante do que foi o jogo ontem, diante dos 90 minutos, um absurdo. Eu só acho que o Flamengo esteve mais perto de fazer o segundo gol do que o Vasco da Gama. Isso é fato. Sobretudo nos minutos finais com a entrada do Pedro. Agora, em relação a poupar ou não, vamos lá. Para mim, o grande problema aconteceu na quinta-feira. Porque se na quinta-feira, diante do Estudiantes, o Flamengo tivesse feito o seu dever de casa, tivesse botado a bola na rede, não tivesse soberba na hora de finalizar, talvez a história seria diferente. Por quê? Se o Flamengo tivesse feito um placar elástico na quinta-feira, talvez um 3, 4-0 ou 3-1, 4-1, o que o Felipe Luiz poderia fazer? Nesse jogo contra o Vasco da Gama, poderia botar o time dele, que ele considera titular, o time ideal dele, e na quinta-feira ele poderia, entre aspas, poupar alguns jogadores, preservar alguns jogadores. Ele poderia mudar a estratégia. Então tudo começou na quinta-feira. E eu concordo com ele. Se a gente parar e analisar, na quinta-feira o jogo acabou meia-noite, até o jogador chegar em casa, tem pouco tempo de recuperação. Pouquíssimo. Então o problema foi na quinta-feira. Agora, diante do Vasco da Gama, a minha crítica na escalação é o seguinte: eu não sou contra poupar um determinado jogador ou outro. O problema é o seguinte: olha quem ele poupou. Ele tirou os 3 atacantes, ou melhor, 3 jogadores do setor ofensivo, que a gente considera hoje titulares absolutos. Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro ao mesmo tempo. Na zaga ele poupou o Léo Pereira.
Aí na lateral esquerda existe um debate se o Ayrton Lucas hoje é titular ou não. Mas o fato é, o Alexandre estava à disposição. Depois de muito tempo ausente, ele estava à disposição. Então, se ele estava à disposição no banco de reservas, eu entendo que o Felipe Luiz o poupou, o preservou. Ele poupou também o De La Cruz. E aí, não é nenhuma crítica. O De La Cruz a gente sabe que tem que ter aquele gerenciamento de crise. Né? O grande problema não é a quantidade de jogadores que ele poupou. É a forma como ele poupou. Ele poderia ter feito o seguinte, exemplo, ter começado com a Arrascaeta e deixava o Pedro no banco. Aí no segundo tempo você tira o Arrascaeta, coloca o Pedro, o Samuel Lino. Ele poderia ter gerenciado melhor, balanceado melhor. Esse é meu ponto, essa é a minha crítica. Eu acho o seguinte, líder do Campeonato Brasileiro não se poupa. A gente aprendeu isso com o Tite na temporada passada, quando ele poupou diante do São Paulo. Para mim, aquele jogo foi emblemático, que o Flamengo era líder na ocasião, ele poupou e acabou acontecendo o que aconteceu. E era bem início do Brasileirão, Então, eu acho que assim, a tomada de decisão foi errada, mas começou errada na quinta-feira, com o desempenho dos jogadores quando eles não colocaram a bola na rede. E agora a pressão aumenta muito mais para essa quinta-feira diante do Estudiantes, embora eu acho que o Flamengo vai passar, mas eu entendo que será uma dificuldade absurda. Agora, em relação ao jogo, quero fazer uma crítica ao Rossi. Não dá o goleiro do calibre dele, da qualidade dele, ter tanto defeito em saída de bola. Vamos olhar? Não é a primeira vez que ele sofre um gol assim, e pelo visto não será a última vez. Porque a todo momento ele mostra um certo desespero nesse tipo de bola, na bola aérea. E a gente pôde ver ontem uma falha do goleiro Rossi novamente. É o gol do Vasco, pra gente analisar essa falha que o Vene destacou do Rossi. A gente já vai colocar, mas antes... Os goleiros foram bem mal ontem, tá? Você não gostou do Léo Jardim também? Léo Jardim foi mal ontem. Ele falhou no gol, na saída de bola, não no momento que ele faz a defesa do Bruno Henrique, mas no lance anterior, 5 segundos antes do Cebolinha chutar a bola na trave, ele sai de soco e ele poderia ter segurado aquela bola ali. Teve uma bola com o pé também, que sai o chute do Saúl na trave, que o Léo Jardim falha também. Por falar em Saúl, eu posso fazer um elogio a esse jogador? Por exemplo, o Pedrosa elegeu o Ryan melhor em campo e eu concordo. Para mim, ele foi o melhor em campo. Agora, se eu fosse pegar o melhor em campo do Flamengo, é o Saúl. O que joga a bola, o Saúl, é um absurdo. E olha que ele nem fez uma grande partida. Mas ele ontem foi crucial para, pelo menos, o Flamengo ter conseguido esse empate. O Flamengo, de maneira geral, não fez um bom jogo. Mas o Saúl, individualmente falando, tomou conta do meio de campo, mostrando novamente que é um baita jogador. Jogar com a Alan, com todo respeito ao Alan, e jogar com o De La Cruz, é diferente. Ou com o Jorginho, é muito Agora, diferente. o Lucas Oliveira entrou muito bem no Vasco. Muito bem. Quando o Robert Renan saiu e entrou o Lucas Oliveira, eu falei, pronto, o Flamengo vai tirar proveito. Porque assim, o Lucas Oliveira ele não vive um bom momento. Mas ele fez uma partidaça. Achei até que no segundo tempo que o Diniz deveria ter tirado ele no intervalo porque ele tomou amarelo. E aí eu falei, pô, já tomou amarelo, vai jogar contra Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, pode ser que ele tome mais um amarelo e seja expulso. Mas não, mesmo amarelado ele fez um bom jogo. Mas muita calma também, tá? É um bom jogo em 30. Então, vamos deixar ele jogar mais um pouquinho. Vamos destacar, né? Exato. Olha aqui, o Felipe Luiz comentou sobre essa coisa do time alternativo, das mudanças que ele fez. É isso aí, galera. Cara, realmente foi um jogo equilibrado, né? O Vasco teve oportunidades, o Flamengo teve mais oportunidades, que era normal, né? O Vasco é um time que toma em média de 2 a 3 gols por partida. No jogo de ontem o Vasco mereceu até a vitória, como no jogo anterior também, que foi um empate. Eu só não consigo entender até hoje porque o Vasco só joga bem contra o Flamengo, né? Sendo que o campeonato não é apenas contra o Flamengo e o Vasco vai lá e consegue jogar bem com outros times. Fica aí essa cagação no tomate, né, galera? Por que não joga bem com os outros times? Por que não monta o mesmo estilo de jogo para enfrentar outras equipes? Porque a defesa não se dedica tanto quando está enfrentando outras equipes, porque vai tanto para frente, porque dá tanto espaço. Eu não entendo essa situação, mano. Eu não, sinceramente, eu não consigo entender essa situação. Pode ter certeza que a chance que o Vasco ir lá no Allianz Parque enfrentar o Palmeiras e tomar uma sapatada é grande. E o Palmeiras é um time que tem o mesmo nível ou inferior aí ao time do Flamengo, né? Se você fez um jogo contra o Flamengo e deu certo, por que não replicar esse jogo com outras equipes? Ah, mas e se a gente empatar? Pô, se empatar você vai vencer mais do que perder, né? Ah, mas se a gente empatar em casa com um time fraco.
você vai dificultar pro cara, pô. Você vai dificultar o time fazer gol em você. E na oportunidade que tiver, pode ser que você vai lá e caixa. O Vasco criou ontem contra o time do Flamengo, o que não vai criar com os times mais inferiores, né? É um negócio assim, cara, que eu fico na indignação mesmo, né? Porque não consegue fazer bons jogos com outros times e somente quando pega Flamengo, Botafogo, Fluminense, o Vasco consegue fazer principalmente contra o Flamengo, né? Principalmente contra o Flamengo, o Vasco consegue fazer bons jogos. E agora a gente vai ver aí os próximos jogos do Vasco e vai ser aquele desespero total, né? Tem que jogar bem com todo mundo, pô. Tem que se esforçar, tem que meter ficha contra qualquer time.